Vamos lá, boa noite. Boa noite. Posso fazer a prece inicial? Faz a inicial, depois qualquer coisa eu continuo e aí a gente faz nós dois mesmo, não tem problema. Vai lá. Vou dar início ao nosso culto no lar essa noite, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior que se encontra presente aqui conosco, aos nossos anjos guardiões, agradecendo por mais essa semana que nós findamos, com graça, com paz, com saúde, e pedindo orientação para os estudos dessa noite, pedindo que a luz do Evangelho que iremos ler aqui se espalhe sobre não só a nossa residência, mas também a todos os entes queridos, a todos os entes que nos desejam algum mal, que possam estar nos cobrando algum débito do passado, que possam estar descontentes com a nossa condição atual. Pedimos a Deus a oportunidade de estar reparando qualquer que tenha sido o mal que possamos ter causado. E pedimos a eles que tenham misericórdia de nós, que somos também seres errantes e que estamos aprendendo e evoluindo a cada dia. E que eles também encontrem uma forma de se render ao amor divino e assim também poder evoluir. Peço a Deus que nos ilumine, que nos proteja e nos conduza no estudo dessa noite. Assim seja. Peço também, Senhor, a Ti, que iluminai a todos os lares de todas as pessoas que nos acompanham semanalmente. Aqui neste momento em que estudamos a Tua obra, em que refletimos sobre a nossa condição aqui na Terra e qual o nosso papel rumo a essa evolução universal. Gratidão, Senhor, por toda a semana que tivemos, por todas as agruras, por todas as dificuldades, por todos os momentos de perrengue, pois através dele podemos entender aquilo que vai em nosso coração e como podemos melhorar a nós mesmos. A esses irmãos espirituais que nos acompanham, nosso muito obrigado por todo o seu empenho quando estão a nos proteger, a nos intuir de forma positiva qual o melhor caminho a ser tomado. Agradecemos também a Ti, Mestre Jesus, que é o nosso irmão, nosso modelo e nosso guia, para que juntos possamos caminhar rumo a essa evolução moral que todos nós, seres criados por Deus, atingiremos um dia. Que assim seja. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, inciso 8, mundos inferiores e mundos superiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Qualificar os mundos em inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Um mundo inferior ou superior, um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele. Se a Terra for usada como um ponto de comparação, podemos ter a ideia de que seja um mundo inferior. Ainda encontramos no planeta povos selvagens e nações bárbaras, que são os resquícios do nosso estado primitivo. Nossos mundos mais atrasados, os seres mais rudimentares e, apesar de possuírem a forma humana, ela se apresenta sem nenhuma beleza. Os instintos não são abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou de bondade. Nem existe noção de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos, pois nesses mundos ainda não existem indústrias nem intervenções. Entretanto, Deus nunca abandona suas criaturas. Elas possuem, no fundo de suas inteligências, a vaga intuição da existência de um ser supremo.
Este sentimento é o suficiente para que uns se tornem melhores em relação aos outros, preparando-se dessa forma para alcançar um estágio mais evoluído da vida. Não são seres condenados, são antes crianças em fase de crescimento. O homem percorre incontáveis encarnações em sua evolução, ficando difícil reconhecer nos espíritos puros aqueles mesmos que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer no homem adulto o embrião que lhe deu origem. Ciso 9. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, a vida material e moral é totalmente diferente da que encontramos na Terra. Em todos os mundos, o corpo sempre tem a mesma forma humana. Nos mundos evoluídos, ela se apresenta embelezada e aperfeiçoada, devido ao estado de purificação dos espíritos que vivem lá. O corpo não possui a mesma materialidade que encontramos na Terra. Por isso, não está sujeito às necessidades, às doenças e nem às transformações decorrentes do envelhecimento. O organismo grosseiro que possuímos na Terra nos impede de ter mais sensibilidade, o que não acontece nesses mundos mais evoluídos, onde os sentimentos são muito mais apurados e as percepções bem maiores. O corpo possui uma leveza muito grande, que torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem pelo solo, deslizam sobre as superfícies ou planam na atmosfera, somente usando o esforço da vontade. Tais espíritos poderiam ser representados da mesma maneira que os anjos, ou como os antigos representavam os manés nos campos elíseos. Os homens conservam sua aparência de vidas passadas somente pelo esforço da vontade e aparecem a seus amigos do mesmo modo como eles os conheciam. Porém, iluminados por uma luz divina, devido aos seus sentimentos interiores, que são sempre elevados. Em vez de rostos pálidos, abatidos pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida desses espíritos irradiam um brilho semelhante ao que os pintores representam na auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos evoluídos torna muito rápido o desenvolvimento dos corpos. A infância é muito curta ou quase nula. A vida sem as preocupações e as angústias é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, o tempo de vida é sempre proporcional ao grau de adiantamento de cada mundo. A morte não apresenta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o futuro lá não existe, pelo fato de a alma não estar encerrada em um corpo físico. Esses espíritos gozam de muita lucidez e desfrutam de um estado quase permanente de liberdade, o que permite a livre transmissão do pensamento. Que legal. Nós aqui na Terra ainda estamos no mundo inferior, né? Nós estamos no mundo de expiação e provas, né? Isso. Né? Entre o degrau evolutivo aí, nós estamos no segundo degrau. Estamos transitando para um mundo um mundo superior, mais evoluído, né? Ele tem uma nomenclatura, mundo de expiação e prova, mundo regenerado, né? Que é onde a gente vai estar com 50% de maldade e bondade dentro dos nossos corações. E pelo que a gente tem ouvido falar, nós nos encontramos exatamente no momento de transição planetária, né? Nós estamos saindo de uma fase e indo para outra. E como toda transição... Mas é uma coisa que demanda anos, né? Talvez não, nós não iremos ver o mundo já regenerado. Eu acho que até a gente vai ver sim, mas em outra encarnação. Isso eu ia falar, não nessa encarnação. Nessa encarnação aqui a gente está trabalhando na transição.
Nós estamos nos aperfeiçoando moralmente para que a gente possa integrar esse novo mundo. Porque, como disse aqui ali na passagem do Evangelho, né, G? Nos mundos inferiores, nós temos aqui na Terra ainda, sendo um mundo de expiação e provas, nós temos aqui na Terra ainda criaturas que estão na animalidade, que estão lá vivendo apenas no instinto, naquela condição de barbárie realmente, entende? Então, nesse mundo todo, precisa que eles evoluam para a condição em que a grande maioria está, no caso nós, e nós evoluamos para uma condição melhor. Só assim a gente vai viver no regenerado. Sim. Né? Porque em termos de vibração, porque tudo está mudando. Se tu olhar cientificamente, o que está acontecendo com o planeta Terra? O planeta Terra está sofrendo uma diminuição na velocidade de rotação. Consequentemente, ela também está diminuindo ou aumentando, está alterando as características do centro da Terra. Tudo isso porque está fazendo com que haja uma troca vibracional. Tudo isso está tudo interligado. Sabe? Essa rotação diferente, os dias mais curtos, né? As noites mais curtas, os dias um pouco mais longos, né? O próprio condição do planeta com relação a essas intempéries que estão acontecendo em várias partes do mundo, né? Tudo isso está interligado, faz parte dessa transição, né, que a gente está tendo no planeta Terra. O planeta em si todo está passando por essa transição, desde a parte moral do ser humano quanto a adaptabilidade da natureza. E a gente precisa entender que é necessário que a gente mude. E acompanhar essas alterações, essas mudanças, né, com menos resistência, né? Deixar mesmo o fluxo, deixar fluir, né, essas mudanças que são necessárias, deixar encarar os nossos sofrimentos como uma forma de aprendizado e de evolução, né? É isso mesmo. É olhar para o nosso eu, para o nosso defeito, para a nossa coisa e como um degrau para a gente poder seguir em frente. Senão, Isso. né? E buscar essa reforma íntima, né? Porque Sim, sim. E primeiro a gente cuidar tem que mudar dentro. e cuidar mais da nossa mochila que a gente está carregando, não da mochila do outro, né? Ao invés Né? de ficar observando, né, o que está acontecendo com o nosso irmão semelhante e ficar jogando mais pedra dentro da mochila dele, vamos deixar de fazer, ter essa atitude e olhar um pouco mais para nossa mochila, aquilo que a gente está carregando, né? É. E também jogar fora os pesos desnecessários, né? Com Que nos certeza. atrapalham da subida, né? De galgar a nossa evolução. Uhum. Então, esses pesos desnecessários são as mágoas, os rancores, a inveja, né? Então, essas coisas ruins que nos alimentam e que nos ferem e até causam doenças na gente, né? Muitas, nossa, tudo aquilo que a gente interioriza, que a gente tem desses traumas, dessas vivências, reflete no nosso corpo físico, sabe? O nosso corpo físico é o espelho da nossa alma, é do nosso perispírito, tá ali, tá tudo gravadinho ali. Todas as coisas, tanto as coisas ruins como as coisas boas também, que vão fazer com que a gente supere algumas necessidades de expiações que talvez tenhamos, ao invés de ser num grau 100%, devido à nossa mudança moral, de nosso exercício de autocuidado e de reforma íntima, a gente vai ter que passar por aquela expiação 80%. Né? São 20% a menos que tu não vai precisar passar. Mas isso não quer dizer que tu não vai ter que passar por aquela prova, por aquela expiação. Mas a gente pode dar aquela amenizada. Só depende de nós, só de nós, né? Isso mesmo. Sigamos? Sigamos para Jesus no lar. Então vamos lá.
do Jesus de um Lar, então, capítulo 46, a árvore preciosa. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica, através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhe enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhe que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro, no futuro apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em germinando, era imprescindível a colaboração de todos, nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas, nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Fim da promessa, e depois de confiada ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo, e os que retinham o adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava o acesso à gleba conveniente, e quem se havia apoderado do melhor solo não contava com a possibilidade de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse das riquezas celestes, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre fez logo um intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: esse é o símbolo da guerra improfícua, dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos, com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho,
não para disseminar o bem com todos, através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu de modo significativo, finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina das flores de luz e do fruto de ouro. O velho Galileu sorriu, satisfeito, e nada mais perguntou. Uau! Será que tem a ver com o que a gente leu agora do Evangelho? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Aqui está falando da forma que eles agiam, exatamente a forma que nós, enquanto espíritos de mundos inferiores, estamos agindo. E ele narra aqui a forma com a qual devemos agir, que é a forma que os espíritos que estão galgando, né, para níveis superiores, buscam agir. Aqui é mesmo um hospital escola, a gente está aqui para aprender e para nos curar, né, Uhum. mazelas, da nossa animalidade, do nosso primitismo de sentimentos. Você vê que quando ele fala que eles procuravam o bem, não como um heroísmo, não como uma virtude, mas para humilhar o outro. É humilhar quem está por baixo, sabe? É, É como se a gente olhasse para os nossos irmãos que estão no mundo inferior ao nosso, olhar para eles com desdém, sabe? Como dar de ombro, como sem importância nenhuma. E ainda assim humilhá-los por conta da sua inferioridade, esquecendo de que nós já estivemos ali, sabe? Esquecer que a gente já teve num degrau abaixo, é, sabe? Sim, a gente tem que olhar para frente, né? Temos Jesus, que é nosso modelo, nosso guia, mas também a gente precisa praticar a empatia e a compaixão, de que quando tu olhar para trás, quando tu olhar para o lado, sabe? Perceber que tu tem um irmão que está na mesma jornada que você, sim, né? Todos nós temos, cada um tem os seus defeitos, mas cada um tem as suas qualidades. Oh, sim. delícia! Hoje o evangelho foi maravilhoso, né? Tá sendo assim. Tem sido assim, muito complementar as duas leituras que a gente tem feito. E a hora que a gente tira. O Jesus lá é uma sequência, mas o Evangelho a gente tira ao acaso. Tira o acaso. E está sendo bem É um complemento do outro. sincronizado. É, é a Está sendo bem. providência, a providência divina agindo por meio de nós, Sim, tá? Porque é justamente isso que acaba acontecendo. Quando a gente tá pronto para servir, né, G? Quando a gente se coloca à disposição do mestre, do pai, nós estamos aqui para servir, para levar a tua boa nova, para divulgar os teus preceitos, divulgar as tuas ordens, né? Poxa vida, a gente tem a leitura do Evangelho que vem a parte mais robusta, né? Que são os ensinamentos, são as coisas, e aí complementa com o Jesus no lar, que vem a parte prática, onde Jesus vem e ensina para os apóstolos, que somos nós, como proceder diante daquela situação. Então fica legal de a gente. Eu me sinto melhor quando eu tô numa situação de desafiadora. Eu me sinto melhor, me sinto mais preparado. é mais reconfortante, né? Exato, sabendo que eu não estou sozinho. Sabe, eu não estou sozinho. Tem uma gleba, tem uma multidão de seres de luz que nos acompanham. Claro, a gente tem aqueles que a gente contraiu dívida, né? Mas Uhum. esses também estão sendo abastecidos por toda essa luz que a gente recebe. Sim. E só agradecer por essa oportunidade, né? Que a espiritualidade nos está dando, que Deus está nos permitindo que a gente possa, porque os primeiros beneficiados somos nós, É, né? Só agradecer. Papai do Céu é maravilhoso. Maravilhoso. Trouxe alguma oração pra gente hoje? Eu fiquei mal acostumado com você trazer uma oração pra gente aí. Vou fazer a oração da gratidão.
Isso. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por minha família e irmãos a caminho comigo. Porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigada, Senhor, pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigada pelas pessoas difíceis, que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigada pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigada por mais um dia de sol, de chuva, de raios, de ventos, que trazem o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmas produzidos pelos homens e por mim mesma. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons espíritos, anjos de luz, obrigada pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigada a todos que de alguma forma me ajudam para ser cada dia uma pessoa melhor, amando, perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente e indistintamente. Obrigada, Pai, Senhor da vida, que assim seja. Então, Pai, neste momento, queremos lhe agradecer e pedir aos caravaneiros do amor que aqui se encontram, que eles possam promover nos nossos lares esta limpeza primordial, essa limpeza que afasta de nós todos os pensamentos, miasmas, formas, pensamentos que foram aqui colocados no nosso lar por nós mesmos, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Que esses irmãos de luz também possam abraçar e acompanhar todos os irmãos que se encontram aqui em nossos lares, para que eles possam ser levados a algum posto de socorro e lá receberem todo o cuidado necessário para o bom refazimento de si e de todos nós congregados. Peço também aos caravaneiros do amor que possam fluidificar as águas que estão à nossa disposição, a fim de que ele possa servir de alimento para o nosso corpo físico, assim como o Evangelho é o nosso alimento para o corpo espiritual. Obrigado, Pai, por todos os momentos em que estás conosco. Obrigado pela próxima semana que está por vir. Obrigado pela que passou. E a todos os irmãos e irmãs que estão em nossa mente e que estão em nosso coração, possam receber a sua luz e as suas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, né? Nos despedimos aqui de mais esse momento de reflexão. Compartilhe esse conteúdo com quem você achar necessário, se inscreva no canal para que a gente possa também ter você aqui conosco e uma ótima noite, uma ótima semana. Quer falar alguma coisa, gente? Fique à vontade. Não, só gratidão mesmo. Um abraço, uma feliz semana a todos, abençoada semana a todos.